Saia! Ela é minha! As palavras foram baixas, quase educadas, mas soaram como um interruptor sendo acionado. Todas as conversas no restaurante pareceram parar de uma vez, como se o salão tivesse concordado em prender a respiração. Os dedos de Claire Whitmore se apertaram em volta do copo de água. A condensação fria molhou sua pele. Por uma fração de segundo, ela honestamente se perguntou se tinha imaginado. Se seu cérebro tinha inventado algo dramático apenas para sobreviver ao encontro mais chato de sua vida adulta. À sua frente, Trevor, que insistiu em pedir para a mesa toda sem perguntar, encarava o homem que tinha acabado de puxar uma cadeira para o lado de Claire. A cadeira não tinha sido arrastada. Tinha sido movida com um único puxão sem esforço, como se as leis da física funcionassem de forma diferente para quem quer que fosse o dono daquela mão. O homem se sentou sem pedir permissão. Ele era enorme, não apenas alto, construído como alguém que sempre foi perigoso sem precisar provar. Ombros largos e um casaco escuro. Antebraços grossos repousando casualmente na beirada da mesa, a postura relaxada de uma forma que fazia todos os outros parecerem rígidos. Ele não olhou em volta. Ele não examinou o restaurante. Ele não parecia impressionado com a iluminação cara, a carta de vinhos, os garçons em uniformes pretos impecáveis, ou a riqueza silenciosa que pairava no ar. Seus olhos estavam em Claire. Então, lentamente, seu olhar se moveu para Trevor. Saia! Ele repetiu, ainda calmo. Ela é minha! Trevor piscou como um homem cujo cérebro estava processando. Então ele soltou uma risada. Era fina e incerta, com a intenção de restabelecer o controle. Ok, legal, engraçado, mas... quem é você? O homem não respondeu. Ele apenas olhou para Trevor novamente. E esse foi o momento em que o salão realmente mudou. Não era intimidação através da raiva. Ele não estava gritando, ele não estava fazendo uma cena. Ele estava simplesmente ali, sólido, imóvel. Certo, o sorriso de Trevor desmoronou. Ele engoliu em seco e olhou em volta como alguém procurando por reforços. O garçom mais próximo congelou no meio do passo. Um casal na mesa ao lado, de repente, achou seus pratos fascinantes. Até o barman parou de polir um copo. A confiança de Trevor se transformou em constrangimento. Escuta, cara, não estou procurando por problemas. Isso é um mal-entendido. A garganta de Claire secou. Ela se virou para o homem ao seu lado e finalmente viu seu rosto claramente. Traços marcantes, cabelo escuro, bem cortado. Uma barba curta que o fazia parecer ainda mais controlado, ainda mais indecifrável. Seus olhos eram castanhos, firmes, diretos e familiares demais. O coração de Claire fez algo doloroso e ridículo. Não, ele não, aqui não, agora não. Trevor se levantou rápido demais, a cadeira arrastando ruidosamente. Tanto faz, isso é loucura. Ele pegou o casaco, murmurou algo sobre pessoas loucas e foi embora com o orgulho rígido de um homem que sabia que discutir só o faria parecer menor. Ele nem mesmo se despediu de Claire, o que honestamente a fez querer rir. Se seu pulso não estivesse tão acelerado, ela poderia senti-lo na garganta. No momento em que Trevor desapareceu pelas portas do restaurante, o barulho retornou lentamente. Garfos tilintaram novamente. As conversas foram retomadas em voz baixa, mas a energia permaneceu alterada, como se todo o salão tivesse testemunhado algo íntimo que não deveria. Claire manteve os olhos no homem ao seu lado. Você não pode fazer isso, disse ela. Sua voz estava firme. Suas mãos não estavam. Ele não se abalou. Você não pode decidir quem se senta comigo, ela continuou, inclinando-se ligeiramente para a frente, mantendo o tom baixo para não se tornar um espetáculo. Você não pode me reivindicar como se eu fosse um objeto. O olhar do homem suavizou. Acho apenas uma fração, não o suficiente para ser gentil, o suficiente para ser humano. Eu sei, ele disse. Essa resposta a assustou mais do que a própria interrupção. Claire piscou. Você sabe. Ele assentiu uma vez. Um pequeno movimento, controlado. Eu não deveria ter dito daquele jeito, ele admitiu. Mas eu quis dizer o que eu disse. A risada de Claire saiu afiada, sem graça. Isso não melhora as coisas. Não estou tentando melhorar as coisas, disse ele. Estou tentando impedir algo pior. O seu estômago se contraiu. Do que você está falando? Antes que ele pudesse responder, uma garçonete apareceu, nervosa, com os olhos alternando entre eles como se estivesse decidindo se chamava um gerente ou um segurança. Está tudo bem? A garçonete perguntou com cuidado. Sim, o homem respondeu suavemente.
O olhar da garçonete pousou em Claire, perguntando silenciosamente se aquilo era verdade. Claire forçou um sorriso educado porque passou anos aperfeiçoando sorrisos educados. Não, era memória muscular, sobrevivência. Está tudo bem. A garçonete exalou e assentiu. Gostariam de mais alguma coisa? O homem não olhou para o cardápio. Traga a conta, disse ele. De tudo. O maxilar de Claire se contraiu. Eu posso pagar pelo meu próprio jantar. Eu sei, ele respondeu imediatamente, como se esperasse que ela dissesse isso. Não é pelo dinheiro. Lá estava de novo. Como se ele a conhecesse. Como se ele sempre a tivesse conhecido. Claire empurrou a cadeira para trás. O movimento pareceu alto. Ela se levantou, puxando o casaco do encosto, o pulso martelando em seus ouvidos. Estou indo embora, disse ela. Ele não a alcançou. Não bloqueou seu caminho. Não a tocou. Ele simplesmente a observou com uma paciência que de alguma forma parecia mais perigosa do que a força. Eu esperava que você fosse, disse ele. Claire congelou por meio segundo. Aquela voz. Ela a tinha ouvido em um corredor silencioso às 6 da manhã. Ou ela a tinha ouvido ao telefone, enquanto ele dava instruções calmas que faziam homens adultos se moverem mais rápido. Ela a tinha ouvido em uma casa que estava sempre movimentada, sempre cheia de gente, sempre barulhenta, exceto pelos momentos em que ele entrava e tudo mudava. Ela se odiou por reconhecê-lo instantaneamente. Luca DeSantis, o homem que ela tentou apagar de sua vida. O homem que ela deixou para trás sem nunca lhe contar a verdade. Claire se afastou da mesa sem outra palavra e saiu do restaurante. O ar frio a atingiu no momento em que ela saiu. Deveria ter sido purificador. Não foi. Parecia que seu corpo tinha esquecido como respirar. Ela andou rapidamente, os saltos batendo na calçada, tentando fugir da dor em seu peito. Atrás dela, uma porta se abriu. Claire. Ela parou. Não porque queria. Porque seu nome vindo da boca dele fazia algo com ela que ela ainda não entendia. Ela se virou lentamente. Luca estava sob as luzes quentes do restaurante que se derramavam na calçada. Ele parecia grande demais para o espaço, sólido demais para uma cidade que continuava em movimento. Ele manteve uma distância respeitosa, vários metros entre eles. As mãos nos bolsos do casaco, os ombros relaxados, o rosto indecifrável. Ele não parecia zangado. Ele não parecia presunçoso. Ele parecia focado. Eu não planejei fazer aquilo, ele disse. Claire soltou uma risada amarga. Você nunca planeja. Você apenas... Paulo assume o controle. O maxilar de Lucas se contraiu ligeiramente com isso. Eu não vim para te controlar. Então por que você veio? Ela retrucou. Seu olhar percorreu o rosto dela como se estivesse verificando se ela estava bem. Não a admirando, não a caçando, apenas avaliando. Só isso fez sua garganta ela apertar, porque era familiar. Você não deveria estar lá esta noite, ele disse em voz baixa. Os olhos de Claire brilharam. Eu posso ir onde eu quiser. Eu sei, ele repetiu. É por isso que isso não é uma ordem. Então o que é? Ela exigiu. Uma pausa. Então Luca disse. Sou eu admitindo que estava errado. Claire o encarou, as palavras não se encaixando no homem que ela lembrava. Por anos, Luca tinha sido o centro calmo de toda a tempestade. A única pessoa que nunca reagia, nunca se abalava, nunca mostrava fraqueza. E agora ele estava parado em uma calçada, olhando para ela como se ela fosse a única coisa no mundo que ele não conseguia controlar. Claire cruzou os braços. Mais para se firmar do que para parecer forte. Você não pode reescrever o passado porque de repente sentiu vontade. Não estou tentando reescrevê-lo, disse ele. Estou tentando entender o que eu ignorei. Seu peito se contraiu. Ela desviou o olhar por um segundo, focando em um carro que passava no poste de luz, em qualquer coisa que não fosse o rosto dele. Você me deixou ir embora, ela disse suavemente. Luca não falou imediatamente. Quando o fez, sua voz ficou mais baixa. Eu não pensei que você iria. Claire riu de novo, mas dessa vez foi mais baixo, com um toque de mágoa. Esse é o problema. Você nunca pensou em mim. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, não de raiva, de dor. Eu pensei, disse ele. Claire balançou a cabeça. Você notava o que queria quando era conveniente. O resto do tempo, eu era invisível. Luca deu um passo à frente, um pequeno passo, e parou, como se tivesse prometido a si mesmo que não cruzaria uma linha. Olhe para mim, ele disse.
Este é o estômago de Claire revirou. Ela odiava que seu corpo reagisse antes que sua mente pudesse argumentar. Ela ergueu os olhos para os dele. Seu olhar segurou o dela, firme e inabalável. Eu vi você, Luca disse. Eu só não percebi o que significava até você ter ido embora. Claire engoliu em seco. Sua voz saiu frágil. Você tem alguma ideia de como é humilhante amar alguém que nunca escolhe ninguém? A expressão dele mudou, minimamente como uma rachadura na pedra. Eu não escolhi ninguém, mas que ele disse em voz baixa. Isso é verdade. A risada de Claire foi afiada. Exatamente. Luca exalou lentamente, e eu disse a mim mesmo que isso o tornava inofensivo. A garganta de Claire se apertou. Ela olhou para as mãos. Seus dedos tremiam ligeiramente. Ela os fechou em punhos, furiosa com sua própria reação. Você estava sempre rodeado, disse ela. Cada palavra precisa. Mulheres, festas, sorrisos, perfume, vozes. Eu limpei batom de copos mais vezes do que consigo contar. Lavei lençóis que não eram meus para tocar. Ouvi risadas incômodos onde não tinha permissão para entrar. A expressão de Luca não mudou, mas seus olhos escureceram. Claire ergueu o queixo. E você nunca perguntou como era se sentir assim. O silêncio se estendeu. Então Luca disse, me diga. Claire piscou, pega de surpresa. O quê? Me diga, ele repetiu. Como era se sentir? Seu peito se contraiu tanto que ela quase não conseguia respirar. Como era se sentir? Ela ecoou, atordoada com a pergunta. Era como engolir algo afiado e fingir que estava tudo bem. O olhar de Luca permaneceu nela. Ele não desviou o olhar. Ele não interrompeu. Ele não se defendeu. A voz de Claire baixou. Era solitário. Um casal passou por eles olhando para Luca como se reconhecessem o perigo, depois desviando o olhar rapidamente. Claire mal notou. Seu corpo inteiro estava fixo no homem à sua frente. A voz de Luca estava baixa. Por que você não disse nada? A risada de Claire saiu pequena, quase incrédula. Porque você não queria nada sério com ninguém. Você deixou isso bem claro sem nunca dizer em voz alta. Os olhos de Luca seguraram os dela e você ainda ficou. A boca de Claire se contraiu. Eu fiquei porque pensei que talvez se eu fosse boa o suficiente, útil o suficiente, quieta o suficiente, você finalmente me veria. Suas bochechas queimaram com a confissão. Não porque era dramática, porque era verdade. O rosto de Luca mudou, apenas ligeiramente, como se algo dentro dele tivesse se movido. Eu fui um tolo, ele disse. Claire o encarou, o coração martelando. Não diga isso. É verdade, ele respondeu. Eu fui. Claire desviou o olhar novamente, piscando com força. Eu pedi demissão porque não conseguia continuar fazendo isso comigo mesma. A voz dele suavizou. Eu sei. A cabeça dela se virou bruscamente. Você sabe? Luca ela sentiu uma vez. Você deixou um bilhete. A respiração de Claire ficou presa. Ela se lembrava daquele bilhete. Tinha escrito com as mãos trêmulas 3 frases. Profissional, limpo, sem emoção, sem confissão. Uma mentira disfarçada de dignidade. Você leu, ela disse, a voz mal passando de um sussurro. Sim, ele respondeu, e você ainda me deixou ir. O maxilar de Luca se contraiu. Pela primeira vez, o controle em seu rosto parecia esforço. Eu pensei que deixar você ir era respeito. Os olhos de Claire arderam. Não foi respeito. Foi indiferença. Lucas se encolheu, não fisicamente, mas algo em seu olhar mudou. Um carro diminuiu a velocidade na calçada, preto e silencioso, como se estivesse esperando. O motorista não saiu, não falou, apenas observou. Claire notou e sentiu seu estômago revirar. Claro, ela murmurou. Você não veio sozinho. Lucas seguiu seu olhar. Não. Porque você é Luca DeSantis, ela disse. Você não consegue nem sair de um restaurante como uma pessoa normal. Um lampejo de humor tocou seus olhos, rápido, quase relutante. Normal é superestimado. Claire soltou uma risada curta, apesar de si mesma, e imediatamente odiou ter feito isso. Luca a observou como se aquele pequeno som importasse mais do que qualquer outra coisa. Não estou aqui para te arrastar de volta, ele disse. Não estou aqui para forçar nada. A voz de Claire ficou afiada novamente, defensiva. Então, o que você quer? O olhar de Luca permaneceu fixo nela. Uma chance de falar com você sem muros entre nós. Claire encarou. Você nunca quis isso antes. Luca, eu não entendia o que estava perdendo, ele disse. E agora eu entendo. Seu peito se contraiu. Ela deveria ir embora.
Deveria se afastar. Ela praticou se afastar por meses, mas seu corpo ainda reagia a ele como se não tivesse passado 3 meses tentando desaprender sua existência. Claire balançou a cabeça lentamente. Não vou voltar para aquela vida. Não estou pedindo que você volte, Luca disse imediatamente. Estou pedindo que me deixe te levar ao seu carro em segurança. Claire estreitou os olhos. Eu posso andar. Luca não discutiu. Ele simplesmente disse, então eu andarei atrás de você, longe o suficiente para que você não se sinta presa, perto o suficiente para que você não fique sozinha. Claire segurou o olhar dele, tentando encontrar manipulação. Ela não viu. Isso a assustou mais do que qualquer coisa. Ela se virou e começou a andar. Passos a seguiram, firmes, sem pressa, alguns passos atrás. Exatamente como ele prometeu. Eles se moveram pela cidade assim. O espaço entre eles preenchido com tudo o que não tinham dito. Em seu carro, Claire alcançou a maçaneta e parou. Ela não se virou. Você não respondeu minha pergunta, ela disse em voz baixa. A voz de Luca veio de trás dela, baixa e calma. Qual delas? Por que agora? Claire perguntou. Por que esta noite? Silêncio. Então Luca respondeu, e suas palavras foram simples, sem discursos, sem desculpas. Porque eu vi você sorrindo para ele, ele disse. Mal e pela primeira vez pareceu real que eu talvez nunca mais ouvisse sua voz em minha casa. A mão de Claire se apertou na maçaneta. Sua voz saiu mais áspera do que ela queria. Você não tem o direito de ter ciúmes. Eu sei, Luca disse novamente. Claire se virou lentamente, finalmente o encarando por completo. Sua expressão era controlada, mas seus olhos não estavam frios. Estavam intensos, pesados com algo que parecia muito com arrependimento. Não estou pedindo que você me perdoe esta noite, Luca disse. Estou pedindo que você não desapareça antes que eu possa consertar as coisas. O coração de Claire batia forte. Ela queria dizer não. Ela queria dizer sim. Ela queria perguntar por que a voz dele ainda a fazia sentir como se estivesse perto demais de um incêndio. Em vez disso, ela disse a única coisa honesta que conseguiu. Eu não confio em você. Luca assentiu uma vez. Você não deveria. Ainda não. Claire piscou, desarmada novamente por quão pouco ele tentava pressionar. Luca respirou fundo. Mas você pode confiar nisto. Não vou te envergonhar de novo. Não daquele jeito. Os lábios de Claire se separaram. Você chama-lhe aquilo de embaraçoso? Um lampejo de humor seco tocou sua boca. Quase um sorriso. Quase nada. O restaurante parece pensar que sim. Claire deveria ter odiado isso. Em vez disso, ela sentiu a menor rachadura em sua raiva. Ela abriu a porta do carro. Antes de entrar, ela olhou para ele uma última vez. Se você me seguiu esta noite. O olhar de Luca se aguçou. Sim, você tem me observado, Claire disse. Luca não negou. Isso deveria tê-la assustado. Mas o jeito que ele disse, sem orgulho, sem ameaça, fez parecer uma confissão, não uma reivindicação. Eu precisava saber que você estava bem, ele disse. A voz de Claire baixou. E se eu não estiver? Luca se aproximou, apenas um passo, e parou novamente, cuidadoso com a linha que não cruzaria. Então eu conserto o que eu quebrei, ele disse em voz baixa. A garganta de Claire se apertou. Ela entrou no carro e fechou a porta, trancando-a por reflexo. Pela janela, ela o observou parado ali, imóvel, como se não tivesse outro lugar para estar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de uma amiga. Como está o encontro? Claire encarou a mensagem, depois olhou de volta para Luca. Isso não era mais um encontro, era o passado a alcançando. E enquanto Claire ligava o motor, ela percebeu algo que a fez segurar o volante com mais força. Ela não tinha apenas medo de que ele a machucasse de novo. Ela tinha medo de acreditar nele. Porque se Luca DeSantis realmente a queria agora, então por que ele a deixou ir embora em primeiro lugar? E o que exatamente ele leu naquele bilhete de demissão que ainda o assombrava? Claire dirigiu para casa em silêncio. As luzes da cidade passavam borradas pelo para-brisa, faixas vermelhas e brancas se misturando, enquanto sua mente repassava a noite em um loop. A voz de Luca, seus olhos. O jeito como ele ficou atrás dela, perto o suficiente para protegê-la, longe o suficiente para deixá-la respirar. Ela odiava como o passado voltava facilmente para seu corpo. Ela parou no estacionamento de seu apartamento, desligou o motor e ficou sentada ali mais tempo do que o necessário.
as mãos ainda segurando o volante. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de sua amiga. Ela ignorou. Em vez disso, Claire fechou os olhos e, de repente, ela estava de volta lá. Não no restaurante. Na casa dele. 3 meses antes, a residência de Santos nunca dormia. Mesmo às 6 da manhã, havia movimento. Trocas de turno da segurança, funcionários sussurrando pelos corredores. O zumbido baixo de um lugar que existia em um ritmo diferente do resto do mundo. Claire se movia silenciosamente, como sempre fazia. Ela usava sapatilhas macias, o cabelo preso para trás, as mangas enroladas o suficiente para trabalhar confortavelmente. Ela conhecia a casa melhor do que a maioria das pessoas que moravam lá. Sabia quais pisos rangiam, quais portas precisavam de um empurrão suave, quais cômodos eram proibidos, não por regras, mas porque Luca preferia silêncio ali. Ela o aprendeu sem querer. Luca gostava de seu café preto, forte, servido na mesma caneca todas as manhãs, levemente lascada na alça. Ele fingia não notar detalhes como aquele. Claire notava tudo. Ela passou pela sala de estar, ajeitando uma almofada que não havia se movido, alinhando uma revista que ele nunca leria. Não era sobre perfeição, era sobre ordem, sobre manter o mundo calmo ao seu redor. Porque Luca de Santos já carregava peso suficiente. Ela chegou à porta de seu escritório e parou. Estava entreaberta. A luz se derramava no corredor. Sua voz vinha de dentro, baixa e controlada, falando ao telefone. Não, ele disse calmamente, isso não vai funcionar. Claire esperou, os olhos no chão, o coração fazendo aquela coisa familiar que sempre fazia quando o ouvia antes de vê-lo. Sim, Luca continuou. Mude a reunião e não discuta comigo de novo. Uma pausa, depois mais baixo. Eu não me repito. A chamada terminou. Claire respirou fundo e bateu levemente. Entre, Luca disse. Ela entrou. Seu escritório era impecável. Madeira escura, linhas limpas, o cheiro de café e couro. Luca estava perto da mesa, o casaco já vestido, as mangas enroladas o suficiente para mostrar seus antebraços. Ele parecia poderoso sem tentar. Ele se virou para ela. Bom dia, ele disse. Bom dia, Claire respondeu, movendo-se em direção à máquina de café. Seu café está pronto. Obrigado. Foi isso. 2 palavras. Calmo, neutro, e ainda assim, algo em seu peito se apertava toda vez. Ela serviu o café, entregou-lhe a caneca. Seus dedos se roçaram por meio segundo. Claire sentiu como uma faísca. Luca não reagiu. Ou talvez tenha reagido e escondeu melhor do que ela jamais conseguiria. Ele tomou um gole. Podia assentir uma vez? Perfeito. Essas palavras deveriam ser sem sentido. Não eram. Claire se ocupou, limpando uma superfície que não precisava ser limpa. Ela ficou, porque sempre ficava um momento a mais do que o necessário. Porque sair significava voltar à realidade onde se sentia invisível novamente. Você tem convidados chegando mais tarde, ela disse. Esta tarde. Eu sei, Luca respondeu. Ela hesitou. Vários, eu sei. Sua boca se contraiu. Ela não perguntou quem eram. Ela já sabia. Mulheres. Sempre havia mulheres. Elas vinham vestidas bem demais, rindo alto demais, deixando para trás traços de perfume que permaneciam muito depois de terem ido embora. Claire limpava a bagunça de todas elas. Aprendeu a reconhecer diferentes tons de batom, diferentes tons de riso, diferentes maneiras de fingir que algo importava. Luca nunca trazia a mesma mulher 2 vezes, e isso deveria ter lhe dito tudo. Você vai sair tarde, ela disse suavemente. Sim, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Claire assentiu. Vou garantir que tudo esteja pronto. Luca a estudou por um segundo a mais do que o normal. Seu olhar demorou, pensativo, como se estivesse prestes a dizer algo. Então seu telefone vibrou. O momento passou. Ele se virou. Claire o observou sair do escritório com a mesma graça silenciosa que ele trazia para todos os cômodos. E algo dentro dela se quebrou um pouco mais. O dia passou como todos os outros. Claire trabalhou eficientemente. Ela sorriu quando falavam com ela. Evitou olhar para a porta da frente quando o primeiro convidado chegou. À noite, a casa havia se transformado. Música tocava suavemente, copos tilintavam, risadas ecoavam pelos corredores. Claire se movia pelas bordas, invisível novamente, recolhendo copos vazios, limpando balcões, restaurando a ordem por trás do caos. Ela ouvia a voz de Luca ocasionalmente,
calma, controlada, divertida. Nunca a dela. Em um momento, ela passou pela sala de estar e congelou. Luca estava lá, cercado de pessoas. Uma mulher pressionada ao seu lado. Ela era linda, confiante, rindo de algo que ele disse, a mão dela repousando levemente em seu braço. Luca não se afastou. O peito de Claire se contraiu tão dolorosamente que ela teve que recuar, agarrando-se à parede do corredor. Aquele foi o momento em que ela finalmente entendeu que nada mudaria. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e a casa voltou ao silêncio, Claire sentou-se sozinha em seu pequeno quarto nos fundos da propriedade. Ela encarou a parede por um longo tempo. Então abriu seu caderno. Não escreveu sobre amor. Não escreveu sobre dor. Escreveu profissionalmente, de forma limpa, com cuidado. Senhor DeSantis, obrigada pela oportunidade. Estou apresentando minha demissão. Com efeito imediato. Desejo-lhe tudo de bom. 3 frases. Nenhuma explicação. Nenhuma emoção. Ela dobrou o papel cuidadosamente e o colocou em sua mesa. Então fez sua mala. Quando saiu da casa naquela noite, ela não olhou para trás, porque sabia que se o fizesse não iria embora. De volta ao presente, Claire abriu os olhos. Seu apartamento parecia silencioso, seguro, pequeno. Ela se levantou, tirou os sapatos e se apoiou no balcão, o coração pesado. Ela foi embora porque o amava. Ela ficou longe porque se amava. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez ela olhou, uma mensagem de um número desconhecido. Não vou me aproximar de você novamente a menos que você me peça. Mas eu precisava que você soubesse que eu li o bilhete. A respiração de Claire ficou presa. Ela encarou a tela. Ele tinha lido. Ela se sentou no sofá lentamente, as emoções colidindo dentro dela de uma vez. Raiva, alívio, tristeza, saudade. Outra mensagem apareceu. Eu deveria ter te impedido. Eu não sabia como. Claire fechou os olhos, pressionando o telefone contra o peito. Pela primeira vez desde que partiu, ela sentiu algo que não se permitira sentir antes, esperança. E isso a aterrorizava. Porque se Luca DeSantis finalmente percebeu o que havia perdido, então a parte mais difícil não era deixá-lo. Era decidir se ela era corajosa o suficiente para deixá-lo tentar novamente. Luca DeSantis notou o silêncio primeiro. Não o tipo óbvio, a ausência de música ou vozes, mas o tipo sutil, o tipo que se infiltrava em um cômodo depois que alguém essencial partia e levava o ritmo consigo. Mas a casa ainda funcionava perfeitamente. A equipe ainda chegava na hora. A segurança ainda se revezava como um relógio. Tudo funcionava. E ainda assim, algo parecia errado. Levou 2 dias para ele perceber o que era. Seu café estava quente demais, não queimado. Apenas errado. Ele franziu a testa para a caneca em sua mão, sozinho na cozinha, de manhã cedo. A xícara estava limpa, o café forte, tudo exatamente como ele gostava. Exceto que não estava. Claire sempre esperava um momento antes de entregá-lo a ele. Apenas o tempo suficiente. O suficiente para deixá-lo esfriar sem perder a força. Luca encarou a superfície do café como se pudesse se explicar. Não o fez. Ele bebeu mesmo assim. O bilhete de demissão ficou em sua mesa mais tempo do que deveria. 3 frases, caligrafia caprichada, sem emoção, profissional, controlada. A caligrafia de Claire sempre fora assim. Clara, precisa, sem floreios desnecessários. Combinava com ela. No início, Luca disse a si mesmo que era simples. As pessoas partiam o tempo todo. Ela havia trabalhado duro. Provavelmente queria algo diferente. Uma vida mais tranquila. Uma vida normal. Ele respeitava isso. Disse a si mesmo isso mais de uma vez. Mas o respeito não explicava por que ele continuava relendo o bilhete. Ou porque notava coisas que não tinham nada a ver com ela. Até perceber que tinham tudo a ver com ela. A casa parecia mais barulhenta à noite. Mais bagunçada, menos contida. Quando ele se pegava olhando para o corredor pela manhã, esperando vê-la ali, mas aí, mangas arregaçadas, cabelo preso, já no meio de uma tarefa. Ela não aparecia, e o espaço que ela costumava ocupar não se preenchia. Luca nunca pensou em Claire como invisível. Essa foi a mentira que ele contou a si mesmo mais tarde, quando a culpa começou a se instalar. Na época, ela simplesmente estava lá, confiável, calma, eficiente. Ela não exigia atenção,
Não interrompia, não pairava. Ela se movia pelo mundo dele como se pertencesse ali, sem nunca pedir mais. E Luca, acostumado a pessoas que pegavam e pegavam ruidosamente, não soube como ler alguém que não pedia nada. Ele notou sua ausência principalmente nas menores coisas, na maneira como os cômodos ficavam arrumados, mas pareciam inacabados. Na maneira como os horários eram cumpridos, mas pareciam mais pesados. Na maneira como as risadas ecoavam por mais tempo do que deveriam depois que as festas terminavam. Mulheres ainda vinham e iam. Isso não mudou. Mas Lucas se pegava encerrando as noites mais cedo, saindo dos cômodos mais cedo, mandando os convidados embora com desinteresse educado. Ele dizia a si mesmo que era o trabalho. Não era. Uma noite, semanas depois que Claire partiu, Luca estava sozinho na sala de estar depois que todos foram embora. As luzes estavam baixas, a casa finalmente silenciosa. Ele pegou um copo da mesa, um dos muitos deixados para trás, e franziu a testa. Havia uma leve mancha na borda. Batom. Claire teria notado. Ela o teria limpado antes mesmo de chegar à pia. Luca colocou o copo na mesa com mais força do que o necessário. Ele não entendia quando isso começou a incomodá-lo, essa consciência. Essa sensação constante de que algo essencial havia passado por ele sem que ele percebesse. Ele não gostava de não entender as coisas, especialmente a si mesmo. Ele não foi procurá-la imediatamente. Isso significaria admitir algo que ele não estava pronto para nomear. Em vez disso, ele fez perguntas que não soavam como perguntas. Ela pediu demissão. Ele perguntou a um dos funcionários seniores uma tarde em tom neutro. Sim, veio a resposta cuidadosa. Ela deixou um bilhete. Eu sei. Uma pausa. Ela foi muito profissional, o funcionário acrescentou, sem saber se isso ajudava. Luca lá sentiu, ela sempre foi. Naquela noite, ele abriu a gaveta da mesa onde havia colocado o bilhete dela. Leu novamente, 3 frases, sem raiva, sem acusações, sem explicação. A contenção naquilo o perturbou mais do que qualquer confronto teria feito. Porque contenção significava controle. E controle significava que ela havia pensado nisso. Foi só quando a viu novamente, a viu de verdade, que a verdade se tornou impossível de ignorar. Ela não estava em sua casa, não fazia parte de sua rotina. Ela estava em outro lugar, vivendo. Luca anotou por acidente. Ou ele estava saindo de uma reunião no centro da cidade quando seu motorista diminuiu um pouco a velocidade em um cruzamento. Ali, o motorista disse em voz baixa. Não é aquela... Luca olhou. Claire estava na calçada, o telefone pressionado contra o ouvido, rindo, rindo de verdade. Não o sorriso educado que ela usava no trabalho. Não a calma reservada que ele lembrava. Uma risada real. Seu peito se contraiu. Ela usava um casaco simples, o cabelo solto nos ombros. Parecia mais leve, mais livre. E foi então que ele entendeu. Ela não tinha apenas deixado o emprego, ela o tinha deixado. Luca não mandou o motorista parar. Ele não acenou, não a chamou pelo nome. Ele observou enquanto ela terminava a ligação e se afastava, misturando-se à cidade como se nunca tivesse pertencido ao mundo dele. Naquela noite, Luca não conseguiu dormir. A decisão de observá-la não foi impulsiva. Não era sobre controle ou posse, era sobre entender. Luca instruiu sua equipe de segurança com cuidado. Sem interferência, ele disse, sem contato. Um deles ergueu uma sobrancelha. Apenas observação. Sim, Luca respondeu, à distância. Ele disse a si mesmo que era para a segurança dela. E isso não era totalmente mentira, mas também não era toda a verdade. A verdade era mais simples e muito mais perigosa. Ele sentia a falta dela. A vida de Claire, ele descobriu, era mais tranquila agora. Ela trabalhava em uma pequena empresa de design de interiores. Morava em um apartamento modesto. Hoje-se com amigos nos fins de semana. Às vezes, caminhava sozinha à noite. Telefone na mão, ombros relaxados. Ela sorria mais. Isso doeu mais do que deveria. Luca a observava de longe sem se aproximar, sem falar, sem deixá-la se sentir seguida. Ele notou o homem que a buscou uma noite, a maneira como Claire hesitou antes de entrar no carro, a maneira como ela se sentou inclinada para a janela. Luca sentiu algo afiado então, não raiva, ciúmes, e isso o perturbou profundamente. Mas ele nunca havia desejado ninguém dessa maneira. Nunca se permitira, porque desejar significava vulnerabilidade. E vulnerabilidade tinha um custo. A noite do restaurante não foi planejada.
Lucas sabia que ela estaria lá. Ele tinha visto a mensagem dela para uma amiga mais cedo naquele dia. Encontro chato hoje à noite e ignorou o aperto no peito. Ele disse a si mesmo que não interferiria. Disse a si mesmo que não era seu lugar. Ele entrou no restaurante com a intenção apenas de olhar, mas então a viu do outro lado da sala. Viu a maneira como ela forçava sorrisos educados, a maneira como seus ombros se tensionavam, a maneira como ela assentia quando não estava ouvindo. Ele reconheceu instantaneamente. Aquilo não era felicidade. Era resistência. E algo dentro dele estalou. Não violentamente, não dramaticamente, mas decisivamente. Ele puxou a cadeira. Ele disse as palavras. E no momento em que saíram de sua boca, ele soube que não havia mais volta. Do lado de fora, mais tarde, os observando-a caminhar em direção ao carro, Lucas sentiu o peso de tudo o que havia ignorado finalmente se assentar. Quando ela lhe disse que o amara sozinha, algo dentro dele se partiu. Porque ele percebeu a verdade tarde demais. Claire nunca quis seu poder. Ela queria sua atenção, sua presença, sua escolha. E ele estivera ocupado demais não escolhendo ninguém para ver que se recusar a escolher ainda era uma escolha. Enquanto a observava partir, Luca de Santos ficou parado. A cidade se movendo ao seu redor. Pela primeira vez em sua vida, ele não se sentiu poderoso. Sentiu medo, medo de que mesmo que a quisesse agora, mesmo que estivesse pronto para escolhê-la, ele pudesse ter esperado tempo demais. E essa percepção o seguiu até em casa, instalando-se nos espaços silenciosos de uma casa que não parecia mais sua. Claire não dormiu muito naquela noite. Ela ficou deitada de lado, encarando o contorno escuro do teto de seu quarto e repassando a voz de Luca em sua cabeça. Não o tom de comando que ele usava em reuniões. Não a autoridade calma que ele carregava por toda parte. A mais baixa. Aquela que disse, eu estava errado. Ela rolou de costas e suspirou. Claro, ela murmurou para o quarto vazio. Agora você percebe isso. Seu telefone estava na mesa de cabeceira, a tela escura, silenciosa. Ela disse a si mesma que não o verificaria. Verificou mesmo assim. Nenhuma mensagem nova. Claire virou o telefone para baixo e fechou os olhos, tentando ignorar a estranha mistura de alívio e decepção que se contorcia em seu peito. O dia seguinte passou lentamente. Lento demais. Ela foi trabalhar, respondeu e-mails, revisou amostras de tecido, riu nos momentos certos. Seus colegas de trabalho não notaram nada de diferente. Eles nunca notavam. Mas toda vez que seu telefone vibrava, seu pulso saltava. No início da noite ela estava inquieta. Trocou de roupa 2 vezes e depois voltou a vestir algo simples. Jeans escuro, um suéter macio, nada que se esforçasse demais. Ela não ia a lugar nenhum, pelo menos era o que dizia a si mesma. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez ela o pegou. Se você estiver disposta, dizia a mensagem, eu gostaria de conversar. Em algum lugar público, em algum lugar neutro, sem pressão. Claire encarou a tela. Sem pressão. Ela quase riu. Depois de tudo, Luca de Santos estava pedindo em vez de tomar. Ela digitou. Apagou. Digitou novamente. 1 hora. Ela finalmente escreveu. É isso. A resposta veio quase imediatamente. Obrigado. Só isso a perturbou. O restaurante que Luca escolheu era tranquilo, discreto. Sem cordas de veludo, sem multidão observando. Apenas iluminação quente e música suave que não exigia atenção. Claire chegou primeiro. Ela se sentou perto da janela, as mãos cruzadas frouxamente no colo, dizendo a si mesma que estava calma. Não estava. Quando Luca entrou, o salão não congelou desta vez. Mas Claire notou mesmo assim. Ele a avistou instantaneamente. Seus olhos se encontraram. Algo não dito passou entre eles. Reconhecimento. Cautela. História. Lucas se aproximou lentamente, parando a uma distância respeitosa da mesa. Obrigado por vir, ele disse. De nada, Claire respondeu uniformemente. Sente-se. Ele se sentou. Por um momento, nenhum deles falou. Era estranho sentar-se à sua frente assim. Sem uniformes, sem hierarquia, sem regras não ditas sobre onde ela pertencia na sala. Apenas 2 pessoas. Então, Claire disse, quebrando o silêncio. Você queria conversar? Sim. E você prometeu sem pressão? Prometi. Ela ergueu uma sobrancelha. Bom, porque eu sou muito boa em ir embora. Um canto de sua boca se ergueu, não exatamente um sorriso, mas perto.
Eu notei. Ela bufou baixinho, apesar de si mesma, depois franziu a testa. Isso não foi um elogio, eu sei. Lá estava de novo, aquela compreensão silenciosa. Eles pediram bebidas. Claire escolheu vinho. Lucas seguiu sua liderança. Isso é novo, ela observou. O quê? Ele perguntou. Você deixando outra pessoa decidir? Ele encontrou o olhar dela. Estou aprendendo. Claire o estudou por um momento. Ele parecia o mesmo, controlado, poderoso. Mas algo em sua postura era diferente. Menos guardado, menos distante. Por que agora? Ela perguntou suavemente, e não me deu uma resposta polida. Luca recostou-se ligeiramente, considerando. Porque percebi que confundi silêncio com estabilidade. Ela piscou. O que isso significa? Significa... Ele disse com cuidado, que eu pensei que se não criasse problemas, não estava causando danos. Não vi que a ausência pode ser tão barulhenta. Os dedos de Claire se apertaram em volta do copo. Você demorou bastante para perceber isso, ela murmurou. Eu sei, Luca disse sem defensiva, e não espero que essa percepção conserte nada. Ela assentiu lentamente. Bom, suas bebidas chegaram. Claire tomou um gole e disse, você me envergonhou. Eu sei, ele disse novamente, eu não deveria ter feito aquilo. Stella inclinou a cabeça. Mas, mas não me arrependo de ter parado, ele admitiu. Apenas de como. Ela suspirou. Você sempre faz as coisas ao contrário. Seus lábios se curvaram ligeiramente. Sou consistente, pelo menos. Isso arrancou um sorriso relutante dela. Pela primeira vez naquela noite, a tensão diminuiu um pouco. Você me seguiu? Claire disse, os olhos firmes. Antes do restaurante? Sim. Por quanto tempo? Luca não hesitou. Tempo suficiente para saber que você não estava sendo seguida por ninguém que não devesse. Suas sobrancelhas se franziram. Não foi isso que eu perguntei. Eu sei. Ele respondeu gentilmente. Tempo suficiente para sentir sua falta. A honestidade a desarmou. Claire olhou para a mesa, depois de volta para cima. Eu não fui embora para te punir. Eu sei. Fui embora porque ficar doía. Eu sei. Ela engoliu em seco. E não vou ficar de novo se for a mesma coisa. Não será, Luca disse. Isso é uma promessa. Ela avisou. É um compromisso, ele corrigiu. Há uma diferença, ela o estudou. Explique. Uma promessa são palavras, ele disse. Um compromisso é comportamento. O peito de Claire se contraiu. Então me mostre. Luca assentiu. É por isso que pedi esta hora. Não para te convencer, para começar a provar. Eles conversaram. Sobre coisas pequenas primeiro. Seu novo emprego. A agenda dele. O tempo, a cidade. Depois, coisas maiores. Por que ela amava organizar espaços? Por que ele preferia a ordem ao caos? E ela, por que o silêncio parecia seguro para ele? Por que ser invisível parecia insuportável para ela? Em um momento, Claire riu de verdade, quando Luca admitiu que uma vez tentou limpar a cozinha sozinho e desistiu depois de 10 minutos. É mais difícil do que parece. Ele se defendeu suavemente. Eu te disse isso, ela disse. Você me disse muitas coisas, ele respondeu. Eu não ouvi o suficiente. Seu sorriso se desvaneceu suavemente. À medida que a hora se aproximava do fim, o ar entre eles parecia mais quente, mais próximo, carregado com algo que nenhum deles nomeou. Luca verificou seu relógio e o colocou virado para baixo na mesa. Nossa hora está quase acabando, ele disse. Claire assentiu. Eu notei. Não vou pedir para você ficar mais tempo, ele acrescentou. Ela olhou para ele bruscamente. Não vai. Não, ele disse, porque eu disse sem pressão. Essa contenção fez algo perigoso à sua resolução. Ela recostou-se cruzando os braços. E se eu quisesse? O olhar de Luca escureceu. Não possessivo, não faminto, curioso, cuidadoso. Então eu ficaria grato, ele disse, mas deixaria você decidir. O silêncio se estendeu novamente, mas desta vez parecia diferente. Claire exalou lentamente. Me acompanhe até o meu carro, ela disse. Luca se levantou imediatamente. Claro. Lá fora, o ar estava fresco, calmo. A cidade zumbia ao redor deles. Eles caminharam lado a lado, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor, e longe o suficiente para que não se sentisse presa. Em seu carro, Claire parou. Ela se virou para encará-lo por completo. Isso não significa que eu confio em você, ela disse. Eu sei, Luca respondeu. Significa que estou disposta a ver se posso. Isso é o suficiente, ele disse em voz baixa. Por enquanto, ela hesitou,
Depois fez a pergunta que estava segurando a noite toda. Por que você realmente leu o bilhete tantas vezes? O olhar de Luca não vacilou. Olhei porque eu estava procurando por algo que você não escreveu. Sua respiração ficou presa. O quê? A parte em que você me disse que acabou para sempre, ele disse. Você nunca o fez. O peito de Claire se contraiu dolorosamente. Eu não sabia se conseguiria ser sincera, ela admitiu. Lucas se aproximou apenas uma fração e parou. Nem eu, ele disse. Seus olhos se encontraram. O momento se estendeu. Então Claire abriu a porta do carro. Ela parou olhando para ele uma última vez. Esta é a sua única chance de fazer isso direito, ela disse suavemente. Luca assentiu. Eu pretendo. Ela entrou e fechou a porta. Enquanto se afastava, Claire percebeu algo inesperado. Pela primeira vez desde que partiu, ela não estava repassando a dor. Estava imaginando a possibilidade, e isso a assustava quase tanto quanto a excitava. Porque da próxima vez, os muros entre eles poderiam não estar mais lá. Claire não respondeu às mensagens dele imediatamente. Não porque queria puni-lo, não porque queria que ele a perseguisse, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela queria sentir o que estava sentindo sem reagir. Ela foi trabalhar, cozinhou o jantar, dobrou a roupa enquanto um programa passava na televisão sem que ela realmente o assistisse. E ainda assim, Luca estava lá, não em seus pensamentos como uma tempestade, mas como uma presença constante à qual ela sempre voltava. Quando finalmente pegou o telefone naquela noite, havia apenas uma mensagem dele. Espero que seu dia tenha sido gentil com você. Era isso. Nenhuma pergunta. Nenhuma exigência. Claire encarou a tela mais tempo do que queria ela admitir. Ela respondeu. Foi. Obrigada. A resposta veio alguns minutos depois. Posso te levar para jantar amanhã? Mesmas regras de antes. Claire sorriu apesar de si mesma. Uma condição, ela escreveu. Sem restaurantes caros. Houve uma pausa. Então, combinado. Te pego às 7 se estiver tudo bem. Ela hesitou apenas um segundo. Oh, está tudo bem. Lucas chegou exatamente na hora. Claire notou isso imediatamente. Ela também notou que ele não estava vestido como de costume. Sem casaco escuro sob medida. Sem linhas afiadas para intimidar. Ele usava jeans simples, um suéter preto e uma jaqueta que parecia normal, humana. Quando ela abriu a porta, ele não entrou. Oi, ele disse. Oi, ela respondeu. Ele olhou para a roupa dela, um vestido macio, maquiagem mínima, cabelo solto nos ombros, e depois desviou o olhar rapidamente, como se não quisesse deixá-la desconfortável. Essa contenção fez seu peito se contrair. Pronta? Ele perguntou. Sim. Eles caminharam juntos para o carro dele. Desta vez, ele abriu a porta para ela. Não de forma dramática, não possessiva, apenas silenciosamente. Claire deslizou para o assento, notando o quão cuidadoso ele era com o espaço, com o tempo, com tudo. Você está estranho, ela disse enquanto ele entrava. Luca olhou para ela. De um jeito ruim, de um jeito perceptível. Ele exalou suavemente. Tô tentando não estragar isso. Essa honestidade arrancou uma risada dela. Bem, ela disse, afivelando o cinto de segurança. Pressão sempre ajuda. Um canto de sua boca se ergueu. Bom saber. O restaurante era pequeno e acolhedor, escondido entre duas ruas tranquilas, o tipo de lugar que as pessoas não encontram por acaso. Claire gostou imediatamente. Eles pediram casualmente, dividiram um prato, conversaram. Não sobre o passado, sobre o presente. Ela lhe contou sobre um cliente que insistia em reorganizar os móveis a cada 10 minutos. Ele lhe contou sobre uma reunião que deu completamente errado porque alguém esqueceu de se silenciar. Você? Ela perguntou incrédula, comendo assim? Sim, ele disse secamente. O poder não te protege da tecnologia. Ela riu de novo, desta vez de forma plena e fácil. Luca observou como se o som importasse. Quando a comida chegou, eles entraram em um ritmo confortável, passando pratos, compartilhando comentários, sentados mais perto do que antes sem reconhecer isso. Em um momento, Claire alcançou seu copo ao mesmo tempo que ele. Seus dedos se roçaram. O contato foi breve, elétrico. Ambos pararam. A respiração de Claire ficou presa. Luca não se afastou imediatamente, mas também não se aproximou. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa. Ela assentiu. Sim. Ele esperou, depois retirou lentamente a mão.
Aquele controle era inebriante. Você não precisava fazer isso. Ela disse suavemente. Eu queria, ele respondeu. Você merece escolha. As palavras se assentaram entre eles, pesadas e quentes. Depois do jantar, eles caminharam, sem destino, apenas movimento. A cidade parecia mais calma esta noite. Postes de luz lançando brilhos suaves. Carros passando à distância. Claire percebeu que não estava tensa. Não estava esperando que a outra bomba caísse. Ela estava apenas com ele. Posso te perguntar uma coisa? Luca disse. Ela olhou para ele. Depende. Ele sorriu fracamente. Justo. Vá em frente. Você alguma vez pensou que eu notava? Ele perguntou. Naquela época. Ela hesitou. Às vezes. E então algo acontecia que me fazia pensar que eu estava imaginando. Luca assentiu lentamente. Eu notava. Seu coração vacilou. Então por quê? Porque notar não parecia seguro, ele disse. Reconhecer isso significaria querer algo que eu não sabia como proteger. Ela parou de andar. Ele parou também, virando-se para encará-la. Isso não desculpa. Ele acrescentou rapidamente. Eu só não quero mais mentir. Claire o estudou sob a luz do poste. Você não é muito bom nisso, ela disse gentilmente. Em honestidade, ele perguntou. Em vulnerabilidade. Seus lábios se curvaram ligeiramente. Estou aprendendo. Ela exalou, seus ombros relaxando. Eles retomaram a caminhada. Em um momento, ela tropeçou levemente na calçada irregular. A mão de Lucas saiu instintivamente, pairando perto de sua cintura, pronta para ampará-la, mas sem tocar, a menos que necessário. Ela se firmou. Estou bem, ela disse. Eu sei, ele respondeu baixando a mão. Hábito? Ela sorriu. Esse hábito, ela não se importava. Quando chegaram ao apartamento dela, nenhum deles falou imediatamente. O ar parecia carregado. Próximo, Claire se virou para ele, o pulso acelerado. É aqui que você diz boa noite, ela disse levemente. Sim, Luca respondeu. Ele hesitou. Então, posso te abraçar? A pergunta a surpreendeu. Ela assentiu. Sim, ele se aproximou lentamente e envolvendo os braços ao redor dela com cuidado deliberado. Seu abraço era quente, firme, protetor sem pressão. As mãos de Claire deslizaram pelas costas dele sem pensar. Ela descansou a bochecha contra o peito dele. Por um momento, tudo mais desapareceu. Isso, era isso que ela queria naquela época. Não declarações, não promessas, apenas isso. Depois de alguns segundos, Luca afrouxou o abraço, mas não a soltou completamente. Claire inclinou a cabeça para cima. Seus rostos estavam próximos. Próximos demais para ignorar. Os olhos de Luca buscaram os dela, perguntando sem palavras. Ela engoliu em seco, o coração acelerado. Ainda não, ela sussurrou. Ele assentiu imediatamente. Ok, nenhuma decepção, nenhuma tensão, apenas respeito. Ela sorriu suavemente. Obrigada. Pelo quê? Por fazer isso parecer seguro. A voz dele baixou. Você está. Aquilo foi o suficiente. Claire se inclinou e deu um beijo gentil em sua bochecha. Suave, breve, deliberado. Então ela recuou. Boa noite, Luca. Boa noite. Já... Claire. Ela entrou sem olhar para trás desta vez, mas sabia que ele ainda estava parado ali. E pela primeira vez, aquilo não parecia algo de seu passado. Parecia o começo de algo real. Dentro de seu apartamento, Claire se encostou na porta, o coração acelerado, um sorriso puxando seus lábios. Ela pegou o telefone e viu uma mensagem dele já esperando. Obrigada por confiar em mim esta noite, ela digitou de volta. Não me faça me arrepender. A resposta veio instantaneamente. Não farei. Claire fechou os olhos. Ela queria acreditar nele. E essa era a parte mais perigosa e esperançosa de todas. Porque da próxima vez, ela não estaria apenas abrindo a porta. Estaria abrindo seu coração. Claire não esperava que a paz fosse tão perturbadora. Ela acordou lentamente, a luz do sol se infiltrando pela fina fresta entre as cortinas, pintando a parede de um dourado suave. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, esperando pelo peso familiar em seu peito. A tensão, a dor, a necessidade constante de se preparar para a decepção. Não veio. Seu corpo parecia descansado, pesado de um jeito bom, calmo. Essa percepção a assustou mais do que qualquer discussão jamais havia assustado, porque calma significava segurança. E segurança significava que ela estava começando a confiar em Luca de Santis novamente. Ela rolou de lado e encarou o telefone na mesa de cabeceira. Nenhuma mensagem,
Nenhuma chamada perdida. Nada que parecesse invasivo. Isso também era novo. Luca não estava pairando, não estava exigindo reafirmação, não estava testando seus limites. Ele estava esperando, e de alguma forma, isso tornava tudo mais alto. Claire passou a manhã tentando se distrair. Tomou banho, se vestiu, fez um café que mal provou, respondeu e-mails e reorganizou uma prateleira que não precisava ser reorganizada. Mas seus pensamentos continuavam voltando para a noite anterior. O jeito como Luca pediu antes de tocá-la. O jeito como ele recuou sem reclamar. O jeito como ele pareceu aliviado, não frustrado, quando ela disse ainda não. Aquilo importava. Seu telefone vibrou por volta do meio-dia. Ela hesitou antes de pegá-lo, preparando-se sem saber por quê. Você gostaria de jantar esta noite? Na minha casa? Sem funcionários, sem convidados. Apenas nós. Claire exalou lentamente. Ela sabia o que a casa dele representava. Poder, história. Um espaço onde ela uma vez aprendeu a amá-lo silenciosamente, enquanto fingia que não. Ela digitou de volta com cuidado. Sua casa é uma sugestão carregada. A resposta veio um momento depois. Eu sei. É por isso que estou perguntando, não presumindo. Seus dedos pairaram sobre a tela. Eu vou, ela finalmente escreveu. Mas eu saio quando eu quiser. A resposta foi imediata. Sempre. Aquela única palavra fez algo perigoso à sua resolução. Quando Claire chegou naquela noite, a entrada estava vazia. Sem carros de segurança. Sem movimento silencioso atrás de vidros escuros. Nenhuma sensação de estar sendo observada. Apenas uma única luz acesa dentro da casa. Luca abriu a porta ele mesmo. Ele não estava usando terno. Só isso a assustou. Ele estava ali de jeans escuro e uma camisa simples. Mangas arregaçadas, sem relógio, sem arestas afiadas para se esconder. Ele parecia um homem esperando por alguém que queria impressionar, não intimidar. Oi, ele disse. Sua voz estava mais suave do que o normal. Oi, ela respondeu. Por um breve momento, nenhum deles se moveu. Então ele se afastou. Entre. Claire cruzou o limiar lentamente. Boçanha. Lentamente, meio esperando que a tensão familiar voltasse correndo. Não voltou. A casa parecia diferente, ainda elegante e ainda controlada, mas mais silenciosa, mais quente. Ela notou o cheiro primeiro. Comida, cítricos, algo limpo e real. Não colônia, não perfume. Você cozinhou, ela disse incrédula. Luca assentiu. Tive ajuda, ela sorriu. Isso parece mais crível. Ele soltou uma risada baixa. Yesh não queria lá arriscar te envenenar em nossa primeira noite sozinhos. Muito atencioso, ela brincou pendurando o casaco. Eles se moveram pela casa juntos, lado a lado. Ninguém liderando, ninguém seguindo. Claire notou coisas que nunca tinha visto antes. Fotografias. Não muitas, mas o suficiente. Um Luca mais jovem com um homem mais velho que ela presumiu ser da família. Uma mulher com olhos gentis. Um momento congelado no tempo antes que a responsabilidade o endurecesse. Você nunca teve estas à mostra, ela disse em voz baixa. Eu não achava que importavam, ele respondeu. Eu estava errado. Aquela palavra de novo. Errado. Ela se perguntou quantas vezes ele praticou dizê-la antes que saísse tão facilmente. O jantar foi simples e íntimo. Eles não se sentaram à mesa formal. Sentaram-se na ilha da cozinha, perto o suficiente para que seus joelhos se roçassem quando se moviam. A comida estava boa, melhor do que ela esperava. Não pareça tão surpresa, Luca disse secamente. Estou reavaliando tudo o que pensei que sabia, ela respondeu. Isso arrancou um pequeno sorriso. Eles conversaram facilmente sobre o trabalho dela, o dia dele, coisas que não tinham peso. O riso vinha mais naturalmente agora, assim como o silêncio. Um silêncio confortável. Em um momento, Claire alcançou seu copo ao mesmo tempo que ele. Seus dedos se tocaram. Nenhum deles se afastou imediatamente. A respiração de Claire ficou presa. Luca observou seu rosto com cuidado, procurando por hesitação. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Sim, ela disse. Só então ele retirou a mão lenta e deliberadamente. Essa contenção parecia mais íntima do que qualquer ímpeto de desejo jamais poderia. Você não precisava parar, ela murmurou. Eu queria, ele respondeu. A escolha importa. Seu peito se contraiu. Importava que ele entendesse isso agora. Depois do jantar, eles foram para a sala de estar.
As luzes estavam baixas, o sofá convidativo. Claire encolheu as pernas, soube-se sem pensar, escolhendo o conforto em vez da distância. Lucas sentou-se à sua frente no início, a postura relaxada, mas atenta. Havia algo que ele precisava dizer. Ela podia sentir. Eu deveria te contar uma coisa, ele disse eventualmente. Ela lá sentiu. Ok. Não quero que você pense que mudei da noite para o dia, ele continuou. Eu não mudei. Eu sei, ela disse gentilmente. Mas eu percebi algo, ele disse, e uma vez que vi, não pude mais ignorar. Ela esperou. Quando você foi embora, Luca disse lentamente, a casa não ficou apenas vazia. Minha vida ficou. Claire franziu a testa ligeiramente. Isso não é... Você foi a única pessoa que já olhou para mim como se eu fosse apenas um homem, ele disse. Não poder, não ameaça, não vantagem. Sua respiração ficou presa. Você me viu quando eu não estava atuando, ele continuou, e eu não entendia o quão raro isso era. A emoção pressionou suas costelas, afiada e súbita. Eu não queria te ver daquele jeito, ela admitiu. Doía demais, eu sei, ele disse em voz baixa. Ela olhou para as mãos. Você me deixou me apaixonar por você sozinha. Luca não negou. Eu não sabia, ele disse, e quando entendi, não sabia como consertar. Isso não faz doer menos, ela sussurrou. Eu sei, ele respondeu. Esse reconhecimento importava. Ele se aproximou, não tocando, apenas fechando a distância o suficiente para que ela sentisse sua presença mais claramente. Por que você não queria nada sério com ninguém? Ela perguntou. Finalmente expressando a pergunta que carregou por anos. Luca recostou-se ligeiramente, os olhos fixos em um ponto à distância. Porque sério significa perda, ele disse. Eventualmente, ela balançou a cabeça. Isso não é justo, era real para mim, ele respondeu. Ele falou com cuidado, escolhendo cada palavra com intenção. Eu cresci vendo o amor se tornar uma alavanca, ele continuou. Pessoas de quem eu gostava desapareceram. Algumas foram embora, algumas foram levadas. Aprendi que o apego cria fraqueza. O coração de Claire doeu. Então você o evitou, ela disse. Sim. E as mulheres? Ela perguntou gentilmente. Eram seguras, ele admitiu. Temporárias. Sem expectativas além do momento, ela engoliu em seco. E eu não era. Não, Luca disse, você não era. O silêncio se estendeu entre eles. Claire exalou lentamente. Eu não queria ser outra opção. Você nunca foi, ele disse imediatamente. Eu só não sabia como escolher sem perder o controle. Ela olhou para ele por completo agora. Você não pode me proteger do seu medo, ela disse. Você me protege confiando em mim com ele. Seu olhar se fixou no dela. É o que estou tentando fazer agora, ele disse, se você me permitir. Ela estendeu a mão lentamente, colocando-a em seu antebraço. Ele congelou, deixando-a ditar o ritmo. Estou com medo, ela admitiu. Eu também, ele respondeu. Isso a surpreendeu. Você? Ela perguntou suavemente. Sim, ele disse. Porque isso importa. Ela sorriu fracamente. Não é muito reconfortante. Sou honesto, ele respondeu. Ela riu baixinho, a emoção espessa em sua voz. Eles ficaram assim por um longo momento, conectados, respirando em sincronia, deixando a proximidade falar. Eventualmente, Lucas se aproximou, lentamente, dando-lhe tempo para detê-lo. Ela não o fez. Sua mão pousou em sua cintura, quente, firme, cuidadosa. Claire se inclinou para ele instintivamente, descansando a testa contra seu peito. Isso é perigoso, ela murmurou. Deveria ser, Luca disse suavemente. É real. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir. Quando levantou a cabeça, ela segurou seu rosto gentilmente. O beijo foi lento, intencional, sem pressa, sem urgência, sem posse. Apenas escolha. Quando se separaram, Luca descansou a testa contra a dela. Se você me disser para parar, ele disse em voz baixa, eu pararei. Não esta noite, ela sussurrou, mas também não mais do que isso. Ele assentiu imediatamente. Eu posso esperar. Isso é novo, ela brincou suavemente. Ele sorriu de verdade. Estou aprendendo. Eles voltaram para o sofá, os dedos entrelaçados agora. A última barreira se foi. Claire descansou a cabeça em seu ombro, ouvindo seu batimento cardíaco. Não me arrependo de ter ido embora, ela disse em voz baixa. Eu não gostaria que você se arrependesse, Luca respondeu. Isso me ensinou algo. O quê? Ela perguntou.
Que te perder uma vez quase me quebrou, ele disse. Te perder de novo me destruiria. Seu peito se contraiu. Ela fechou os olhos, com esse o calor se espalhando por ela. Lá fora, a cidade continuava seu movimento inquieto. Dentro, algo estável estava se formando. Não uma promessa, não uma fantasia, uma escolha. E pela primeira vez, nenhum deles sentia que estava adivinhando o caminho a seguir. Eles estavam construindo algo, juntos. Claire acordou lentamente, do jeito que alguém acorda quando se sente seguro. Por um momento ela não abriu os olhos, ficou imóvel, ouvindo, sentindo. O quarto estava silencioso, cheio de uma luz matinal suave. Os lençóis estavam quentes, o ar parecia calmo. Então ela sentiu. Um braço em volta de sua cintura, firme, mas relaxado. Um peito firme atrás de suas costas, uma respiração lenta e uniforme contra seu ombro. Luca, a percepção não gerou pânico. Não a deixou tensa. Fez-a sorrir. Ela se moveu ligeiramente, com cuidado para não acordá-lo, mas ele se mexeu imediatamente, o instinto aguçado mesmo no sono. Seu braço se apertou apenas uma fração, não para contê-la, mas para mantê-la perto. Bom dia, ele murmurou, a voz baixa e rouca. Bom dia, ela respondeu suavemente. Ela se virou em seus braços, encarando-o agora. Seus olhos já estavam abertos, focados nela como se ela fosse a única coisa que importava no quarto. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa. Sim, ela disse. E então, após uma pausa, eu realmente estou. Essa resposta pareceu resolver algo dentro dele. Eles ficaram ali por um tempo, sem pressa, sem alarmes, sem horários, sem obrigações pressionando. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum deles tinha outro lugar onde precisasse estar. Mais tarde, na cozinha, Claire observou Lucas se mover pelo espaço com uma facilidade surpreendente. Ele não era eficiente como a equipe tinha sido. Não era preciso como era nos negócios. Ele estava relaxado. Ele lhe entregou uma caneca de café e parou, observando-a tomar o primeiro gole. E então? Ele perguntou. Ela sorriu. Temperatura perfeita. Seus lábios se curvaram. Satisfeitos? Eu me lembrei. Ela riu suavemente. Claro que você se lembrou. Eles ficaram ali, encostados no balcão, conversando sobre nada e tudo. Sobre o trabalho dela. Sobre uma viagem que ela queria fazer um dia. Sobre um lugar que ele sempre quis visitar. Mas nunca o fez. Você poderia ir agora, ela disse levemente. Sabe, sem o caos. Ele olhou para ela. Eu já estou. Isso fez seu coração apertar. Naquela tarde, Luca a convidou para ir a algum lugar com ele. Não uma reunião, não uma obrigação, não um compromisso, apenas algum lugar. Eles dirigiram sem muita conversa, o tipo confortável de silêncio preenchendo o carro. Claire notou que ele não estava tenso. Suas mãos repousavam facilmente no volante. Sua postura estava aberta. Quando pararam, ela reconheceu o lugar imediatamente. O restaurante. Sua respiração ficou presa. Luca, eu sei, ele disse calmamente. Não precisamos entrar. Ela estudou a entrada, a memória daquela primeira noite passando por sua mente, a cadeira, as palavras, o choque. Então ela exalou lentamente. Não, ela disse. Vamos, lá dentro ninguém congelou desta vez. Sem silêncio, sem tensão, sem medo. Eram apenas mais um casal entrando juntos. Foram sentados perto da janela, na mesma área geral de antes. Claire riu suavemente ao se sentar. Você percebe que este lugar sempre se lembrará de você. Luca deu de ombros. Bom, eles pediram, conversaram, sorriram. Em um momento, uma garçonete olhou para eles. O reconhecimento piscando brevemente em seus olhos, antes de sorrir educadamente e se afastar. Claire se inclinou para mais perto de Luca. Você é famoso. Ele inclinou a cabeça. Infame, tecnicamente. Ela riu, apoiando o cotovelo na mesa. Eu prefiro reformado. O olhar dele suavizou. Eu também. No meio do jantar, Luca estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela abertamente. Sem hesitação. Sem verificar o salão. Sem recuar. Apenas escolha. Claire apertou seus dedos. Você não está se escondendo. Ela murmurou. Eu não quero, ele respondeu simplesmente. Ela acreditou nele. Depois da sobremesa, Claire notou algo que a fez parar. A cadeira. A mesma. Ela sorriu para si mesma, levantou-se e puxou-a para mais perto dele deliberadamente, antes de se sentar novamente. Luca a observou com um olhar que ela nunca tinha visto antes.
Algo como admiração. Isso parece diferente, ela disse em voz baixa. É, ele respondeu. Naquela noite agi por medo. Desta vez estou agindo por certeza. Oh, ela se inclinou e o beijou gentilmente, bem ali no restaurante. Sem drama, sem espetáculo. Apenas real, não. As mudanças no mundo de Luca não vieram com anúncios, vieram com consistência. Ele parou de trazer pessoas apenas para preencher o espaço. Ele saía de eventos mais cedo, dizia não com mais frequência do que sim. Quando perguntado por quê, sua resposta era simples. Tenho alguém esperando por mim. Claire ouviu sobre isso mais tarde e balançou a cabeça divertida. Você é impossível. Ela lhe disse. Sou comprometido, ele corrigiu. Ela gostou mais disso. Semanas se transformaram em meses. O relacionamento deles cresceu de maneiras silenciosas. Manhãs compartilhadas, conversas tarde da noite, rotinas confortáveis que pareciam conquistadas, não assumidas. Claire se mudou lentamente, peça por peça. Uma gaveta, uma prateleira, um canto que se tornou dela. Luca nunca lhe apressou. Uma noite, enquanto cozinhavam juntos, Luca ficou atrás dela. Meia os braços frouxamente em volta de sua cintura. Sabe, ele disse suavemente. Eu costumava pensar que escolher significava perder o controle. Ela se virou em seus braços. E agora? Agora eu sei que escolher é a única maneira de manter o que importa. Ela o beijou então, longa e certamente. Um ano depois, o restaurante parecia exatamente o mesmo. Mesma iluminação. Mesma atmosfera. Mas todo o resto era diferente. Claire sentou-se em frente a Luca, seus dedos entrelaçados na mesa. Você já pensou naquela noite? Ela perguntou. O tempo todo, ele admitiu. Ela sorriu. Você foi dramático. Eu entrei em pânico. Você disse, ela é minha. Ele assentiu lentamente. Eu estava errado. Ela ergueu uma sobrancelha. Oh, você nunca foi minha, ele disse. Você me escolheu. O sorriso dela suavizou. Todos os dias. Desta vez, ela puxou a cadeira para mais perto. O mundo não parou. Simplesmente se ajustou. Ela uma vez foi embora para se salvar. Agora ela ficava. Não porque foi reivindicada, mas porque foi escolhida. Todos os dias.